Povo de Deus, povo abençoado, graça e paz, Pastor Marcos por aqui, tudo bem com vocês? Joia, né? Vamos à palavra do Senhor para nós hoje, corrigindo a rota. Queridos, a nossa vida, né, é uma caminhada, né, é uma verdadeira jornada, né? Nós vivemos uma verdadeira jornada, uma caminhada rumo aos nossos sonhos, objetivos, projetos, desenvolvimento, crescimento, mas de repente nessa jornada, nessa caminhada, nós somos parados. O que fazer? Né? O que fazer? Olha, como em toda crise gera oportunidades, não seria diferente este momento, não é verdade? Momento onde nós realmente podemos parar e corrigir a nossa rota, aproveitar essa oportunidade, né, que todos nós estamos tendo, parar, refletir melhor, analisar a situação e fazer assim uma correção da nossa rota, da nossa jornada. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, esse texto me chama a atenção em duas coisas aqui importantes: circunstâncias e propósito. As circunstâncias vividas até aqui, as circunstâncias que eu estou vivendo e qual é a influência delas com relação ao meu propósito, ao propósito que Deus tem para minha vida. E é importante observarmos isso, porque o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, naturalmente está ligado às nossas circunstâncias, aquilo que eu vivi e aquilo que eu estou vivendo. Mas o texto é interessante que ele diz o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então são todas as coisas, não são apenas aquelas coisas boas. As que, para mim, aparentemente não são boas, também, de certa forma, irão contribuir para a minha vida. Irão contribuir para que o propósito maior, seja o propósito de Deus, venha se cumprir na minha vida. E é interessante observar isso. Às vezes a gente acha que somente as coisas boas contribuem, né, para a realização do propósito, para o nosso bem. Não, todas as coisas a Bíblia diz, até mesmo aquelas que aparentemente não são boas. Olha só, Gênesis capítulo 37 fala da história de um jovem muito interessante, chamado José. Muitos conhecem a história deste jovem, mas veja bem, desde pequeno ele tem uma característica importante, que ele era um administrador desde pequeno, desde muito novo. É tanto que ele levava relatório daquilo que acontecia com os seus irmãos, aquilo que acontecia com o rebanho, né, com os bens de seu pai, para o seu pai. E lógico, isso despertou a atenção do seu pai, né, em tê-lo como realmente um filho estimado, e também despertou a atenção dos seus irmãos de uma certa inveja que os seus irmãos tiveram com relação a ele. O que eu quero trazer aqui, o foco que eu quero trazer aqui nesta palavra, não é o sonho que ele teve, mas sim o seu perfil administrador, as características dele e como que ele lidou com os momentos de crise na sua vida. Então vamos lá, Gênesis capítulo 37 começa falando sobre a história dele, mas é no capítulo 39 que eu quero fazer um destaque aqui. Deixa eu ler aqui, capítulo 39, do versículo de número 1 até o versículo de número 4, nós estaremos lendo aqui. Deixa eu trazer aqui, Gênesis capítulo 39, de 1 a 4. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor egípcio, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor
prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Olha só que coisa interessante. Os irmãos de José, por causa da sua inveja, venderam ele como escravo para os ismaelitas, que depois também o venderam escravo lá no Egito para Potifar. Potifar é um homem importante, era um homem importante do Egito, um homem rico, né? Então levou ele como escravo, comprou ele dos ismaelitas como escravo. E José, lá dentro dessa escravidão, no meio dessa escravidão, ele se destacou. A Bíblia diz, o texto que nós acabamos de ler, que ele achou graça aos olhos de Potifar. Achar graça realmente é uma pessoa chamar a atenção de alguma forma, de alguma maneira. O que José tinha que chamou a atenção deste homem? José, ele era um excelente administrador. O perfil dele de uma pessoa prestativa, uma pessoa organizada, realmente fez a diferença no momento que ele estava ali. E aqui vem a primeira lição. Não reclame. Não reclame da situação. Primeira lição para a gente corrigir a rota. Não reclame da situação que você está passando ou que você está vivendo. Foi isso que José fez. A Bíblia fala do povo de Israel que reclamou. Reclamar é o mesmo que murmurar. Reclamou e murmurou perante o Senhor. E Deus não se agradou das reclamações deles, das murmurações. E por isso eles perderam o melhor que eles tinham. Deus tinha o melhor para eles. Tinha uma terra abençoada, uma terra prometida. Eles estavam naquele momento no deserto e Deus tinha o melhor para eles, mas por causa da murmuração, da reclamação, eles perderam o melhor de Deus. Com José já foi diferente. Ele não reclamou. Ele estava numa situação difícil. Você já pensou a situação de escravo? De escravo. Trabalhando muito, mas ele decidiu fazer o quê? Não reclamar. Ele decidiu fazer diferente, ele decidiu realmente fazer o melhor, já que a minha situação eu não posso mudá-la, não sei como mudar a minha situação, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu não vou reclamar. E isso chamou a atenção daquele homem, chamou a atenção de quem? De Potifar. O que Potifar fez? Como ele tinha bens, ele tinha muitas posses, ele pegou José, ele viu que a capacidade que José tinha e viu que Deus abençoava José, tudo que José fazia, José prosperava. O que ele fez? Ele colocou José para ser o quê? O seu administrador. Colocou José ali como realmente um homem que poderia cuidar dos seus bens e que não iria dar prejuízo para ele. Está vendo só, queridos, uma grande lição? O fato dele não ter reclamado da situação, dele não ter murmurado, isso fez com que as portas se abrissem para ele, as portas de algo melhor para a sua vida. Então ele pôde sair de uma condição de escravo agora para uma condição de quê? De um mordomo, de administrador, de um gestor, de um homem importante naquele reinado. Isso é muito importante isso daí. Essa lição que José, essa primeira lição que José nos deixa, ele corrigiu ali a sua rota. Como que ele corrigiu? De apenas um escravo, agora ele era uma pessoa que estava dentro de uma gestão, de um cargo importante na casa daquele homem, cuidando dos bens daquele homem. Que coisa fantástica, né? Aplique isso na sua vida. Não reclame da situação que você está vivendo. Pelo contrário, procure fazer o melhor. Procure achar soluções para os problemas. Não problemas para as soluções, mas sim soluções para os problemas. Seja você aquele que procure achar soluções. Não seja aquele que ache problemas. Mas veja bem, no capítulo 39, dos versículos 9 ao versículo 20 em diante, acontece realmente algo inusitado ali. O que aconteceu? A esposa de Potifar, vendo a dedicação de José, vendo ali a postura dele, a integridade dele, chamou a atenção dela, mas ela começou a querer assediá-lo. Começou realmente a atrapalhar ali. Então, durante alguns dias, ela assediou ele. Chegou um momento que ela foi aquele momento onde ela realmente extravasou, literalmente ela atacou ele teve que correr
e nessa sua saída, nessa sua corrida, rasgaram-se as suas vestes, né? A roupa dele ficou nas mãos daquela mulher. Ela acabou usando aquilo contra ele, um argumento contra ele, para que o Potifar fizesse alguma coisa com ele. E, infelizmente, Potifar, devido a toda aquela situação, ele deu crédito à sua esposa e fez o quê? Pegou José e devolveu ele lá para a prisão. Mas aqui nós temos uma segunda lição, em meio a esse caos, em meio a esse problema. Qual é a segunda lição, então? A segunda lição é: mantenha a sua integridade, preserve a sua integridade. Em meio à crise, em meio às turbulências, preserve a sua integridade. Se tudo acabar, a sua integridade é o que restar, que bom, amém, maravilha. Mas preserve a sua integridade. Foi o que José fez. Ele havia corrigido a sua rota daquele momento ali, mas ele preservou a sua integridade. Queridos, a integridade, ela tem um preço. Ela tem um preço. José pagou um preço alto. Foi o cargo dele que ele perdeu. O cargo de um grande homem ali. E ele não teve nenhuma culpa, mas ele preferiu preservar a sua integridade. Ele até chegou a dizer: eu não pecaria contra o meu Deus. Porque ele sabia que Deus estava observando ele, onde ele estava. O mesmo Deus que fazia com que ele prosperasse era o Deus de santidade, que fazia com que ele também tivesse uma vida de integridade, uma vida de santidade. Integridade e santidade precisam caminhar juntos. Observamos também na Bíblia que outros homens também tiveram a sua integridade atacada, e eles preservaram, como por exemplo Daniel. Daniel foi atacado na sua integridade, ele pagou com a própria vida, mas Deus preservou a sua vida. Quando ele foi jogado, na cova de leões ali, quando o rei baixou aquele decreto que não se podia fazer orações, ele manteve a sua integridade, pagou sua própria vida, e Deus preservou a sua vida. Nós vemos também posteriormente os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também preservaram a sua integridade. Eles não se curvaram diante da estátua ali do rei Nabucodonosor. Eles foram jogados numa fornalha e Deus preservou eles ali. Preservando o quê? A integridade deles. Nesses dias, queridos, a integridade, a nossa santidade, ela precisa ser preservada. Momentos onde nós temos aí alguns estão muito, de repente podem estar muito afadigados em casa, diante de uma televisão, diante de uma internet, e às vezes aparecem coisas indecentes, imorais ali, isso ataca a sua integridade. Então você tem a oportunidade de preservar a sua integridade neste momento também, preservar a sua integridade, em um momento onde tudo está sendo à prova, a sua integridade, que tem a ver também com a sua santidade. Então a segunda lição aqui, e muito importante: preserve a sua integridade. É algo que realmente precisamos atentar para isso. Ainda no capítulo 39, eu quero ler 2 versículos, versículo 22 e versículo 23, inclusive é uma base para a nossa próxima lição. Capítulo 39 de Gênesis, versículo 22 e 23, olha só, momento em que José, infelizmente, depois desse infortúnio, ele decidiu preservar, manter a sua integridade, pagou um preço alto por isso. Potifar, então, manda ele de novo para o cárcere, e lá dentro, olha só o que aconteceu lá nesta prisão. Capítulo 39 de Gênesis, versículo 22 e 23. E o carcereiro-chefe entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se devia ter feito ali. Versículo 23. E o carcereiro-chefe não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Novamente, José, numa situação difícil, numa crise, ele tem que corrigir a sua rota, avaliar a situação, avaliar as circunstâncias passadas, circunstâncias presentes, e corrigir a sua rota. Ele teve que fazer isso. Por quê? Porque era um momento onde realmente ele
precisava decidir o que ele iria fazer. E ele decidiu o quê? Manter a sua integridade, colocar em prática ali as suas habilidades como um ótimo administrador, um gestor, e novamente as portas se abrem para ele. Deus estava abençoando ele, porque ele decidiu ali realmente corrigir a sua rota. E aqui vem a terceira lição: não desista. Não desista. Por mais que, às vezes, as circunstâncias, alguém possa querer puxar o seu tapete, as circunstâncias aparentemente não estejam favoráveis, como nós lemos lá em Romanos capítulo 8, nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até aquilo que agora, neste momento, parecia uma situação ruim, uma situação difícil, lamentável, onde José poderia ter realmente desistido, jogado a toalha, falaria: eu desisto, meus irmãos já tentaram contra mim, agora mais essa mulher que tentou contra mim, e eu desci novamente, vim a ser preso, eu vou desistir, não aguento mais. Ele poderia ter feito isso, mas não, ele decidiu corrigir a sua rota. E nessa decisão, novamente as portas se abrem ali. Ele se torna o quê? Se torna ali o gestor daquele ambiente, daquela prisão. O carcereiro-chefe, né? Ou seja, ali na linguagem de hoje, o agente penitenciário, o diretor daquela prisão, coloca ele ali como um agente para poder monitorar os presos, cuidar dos presos. Gente, ninguém se torna um bom gestor, um bom administrador da noite para o dia. Com certeza aquele carcereiro, aquele diretor daquela prisão observou ali o seu comportamento. A prisão que ele estava, com certeza, era mais limpa, com certeza ele cumpria com os horários, ele andava limpo também, ele se organizava, e isso chamou a atenção daquele carcereiro-chefe, a ponto de colocar ele como um gestor naquele lugar. Então a porta se abriu, Deus estava com ele, mas Deus estava com ele porque ele não desistiu. Ele não desistiu, ele manteve ali a sua integridade, ele procurou fazer o melhor que ele poderia fazer ali no momento difícil, não é verdade? Ele não murmurou, ele não reclamou. Uma característica importante que a gente observa em José, ele não reclama da situação, ele não murmura. E os versículos seguintes, a história, né, ela vai se desenvolver nos versículos seguintes ali, mostrar justamente que duas pessoas que estavam ali na prisão, um estava preso de forma injusta, e ambos têm sonhos. E José, então, ouve eles comentar sobre aqueles sonhos, e José, naquela conversa, fala: olha, a interpretação destes sonhos é isso e isso. Tempos depois, aquele sonho que eles tiveram, que José havia interpretado, eles se cumprem, eles se realizam, e aqueles homens, então, um daqueles homens, então, um é morto, e o outro ali, ele é retornado ali ao palácio, ao seu ofício, juntamente ao faraó. Passado algum tempo, o faraó agora é quem tem sonho, e aquele rapaz que José interpretou o sonho na prisão, diz a faraó: olha, eu estou aqui hoje porque um dia um carcereiro interpretou meu sonho. E da maneira que ele interpretou, aconteceu. Ele pode interpretar o sonho do Senhor, faraó. E o que acontece? O faraó então chama ele. E José então interpreta aquele sonho. Ele dá ali o significado daquele sonho, o que queria acontecer. E faraó então entendeu que realmente precisava dele ali para ser aquele governador. A pessoa que iria trabalhar na gestão daqueles períodos difíceis que estavam por acontecer. Primeiro vem o período de abundância, depois vem o período de escassez, onde ele teve que trabalhar muito. E ele trabalhou tanto em um período quanto no outro. Para quê? Para que realmente mantivesse ali, a fome não se estendesse, se agravasse tanto a ponto de padecer muitas pessoas. José então corrigiu a sua rota, querido. E as portas se abriram para ele. Você já parou para analisar o que você precisa corrigir na sua rota, na sua vida? Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Como tem sido, como você tem lidado
a sua rota no seu local de trabalho, com a sua família, né? Está vivendo muito tempo com a sua família, está tudo bem, está em harmonia aí, você está realmente se dedicando, né? Organizando melhor a sua rotina para ter tempo com a sua família, não é verdade? Outra coisa importante é com relação ao seu trabalho, né? As pessoas que convivem com você no seu local de trabalho, você tem tido saudade delas, tem feito algum contato? E os seus irmãos de fé na sua igreja, como que está? É momento de corrigir a rota, avaliar, valorizar mais as pessoas do seu trabalho, valorizar mais as pessoas ali do seu grupo, da sua igreja, né, do seu PGM, não é verdade? Então, tudo isso faz parte do quê? Da correção da rota de nossas vidas, para corrigir a nossa rota ali, e principalmente a nossa rota precisa ser alinhada com os princípios da palavra de Deus. Isso nós não podemos deixar de lado. Corrigir a nossa rota realmente é colocar a nossa rota de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Então aplique essas 3 lições que este personagem nos traz aqui. Não murmure, não reclame, tá bom? Da situação, por mais difícil que seja. Romanos diz, o texto que nós lemos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão contribuindo para o seu bem, de alguma forma, de alguma maneira. A segunda lição, preserve a sua integridade, a sua santidade. E a nossa terceira lição, não desista. Não desista, não entre em pânico, não fique pensando, eu vou perder meu emprego, não fique pensando em nada disso, eu não vou passar, né, não vou ser aprovado, não fique pensando, não desista, pelo contrário, se prepare, se aperfeiçoe. Já estamos aí na iminência de encerrar tudo isso, de passar por este momento, né, tão difícil, tão complicado, porque Deus, nós cremos, Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Eu quero orar, quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. Se você puder aí, curvar sua cabeça, deixar os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra e quero, Senhor, neste momento, abençoar o meu irmão, a minha irmã, aqueles que estão, ó Deus, nos ouvindo, nos vendo e nos ouvindo neste momento, Pai. Esteja abençoando, Pai, no nome de Jesus, trazendo realmente luz ao seu entendimento, trazendo fé, trazendo esperança, Pai, para que este meu irmão, que esta minha irmã, este que está vendo neste momento este vídeo, não perca a fé, não perca a esperança, não desista, não abra mão da sua integridade e não venha desistir, mas que continue firme, buscando ao Senhor com alegria. Abençoa, Pai, acalma este coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. No nome de Jesus, até o nosso próximo vídeo. Tchau!